Meus irmãos, dando continuidade então à exposição da palavra do Senhor na carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos, eu quero convidá-los então a nesta noite abrirem as suas Bíblias lá, Romanos no capítulo 1, e junto com os irmãos então nós passaremos aí do verso 8 até o verso 17. Vou repetir aqui para você, Romanos capítulo 1, do verso 8 até o verso 17. Quero mais uma vez chamar a sua atenção nesse momento para a leitura da palavra do nosso Senhor. Quero convidá-lo a atentamente acompanhar a leitura que passo a fazer então desses versos. A palavra do Senhor nesta noite nos instrui assim. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, na algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, hoje eu queria falar sobre o tema uma vida de piedade. Ao longo de toda a história, nós temos histórias muito comoventes de como pessoas que antes estavam totalmente alheias a Cristo Jesus tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho da graça do Senhor. No domingo passado eu comentei de nomes que foram importantes para a teologia, importantes para a igreja de Cristo, como essas pessoas que estavam longe do Evangelho se tornaram bênçãos na vida da igreja. E como até hoje nós, de certa forma, somos abençoados pela vida dessas pessoas. Irmãos, como é bom entender que Deus tem transformado vidas. E como é bom entender que Deus pode transformar as vidas ainda hoje. Sabe aquele irmão, irmã, pai, mãe, amigo, que você tem orado para que ele chegue à fé? Como é bom entender que um dia Deus pode sim chamar essa pessoa. E pode então transformar a sua vida. E a carta que Paulo escreve à igreja em Roma é um grande tratado de como o evangelho ele chegou até aquela igreja e de como aquela igreja foi transformada então pelo poder do evangelho de Cristo Jesus. E esse evangelho, meus irmãos, é o evangelho que um dia alcançou a minha e a sua vida. Por isso, a pergunta que eu tenho que fazer para você é como um coração grato a Deus, como um coração que entendeu, como um coração transformado pelo evangelho, como uma vida transformada em Cristo Jesus, deve agora andar com Ele. O que o Evangelho faz na nossa vida? E nesse pequeno trecho, através da graça que Deus colocou na vida de Paulo,
ele nos mostra como ele foi transformado pelo Evangelho de Cristo e como agora ele entendia e como agora ele vivia esse novo tempo na sua vida. Por isso, eu queria nesta noite falar sobre esse tema, uma vida de piedade. E piedade, meus irmãos, é uma palavra que está meio no desuso ultimamente, mas piedade é a ideia de amor a Deus. Piedade é a ideia de como nós colocamos o nosso amor a Deus, como nós demonstramos, através da nossa vida, o amor ao Senhor. Por isso que uma vida de piedade, meus irmãos, começa, e Paulo nos diz isso, começa com um coração grato. E foi o que eu falei para as crianças. Começa com a gratidão no seu coração. Paulo então começa dizendo o seguinte: dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. E essa palavra aqui, agradecer, ela tem aqui um significado muito importante. A palavra agradecer lá na língua original é uma palavra muito próxima da palavra Eucaristia. Eu sei que a gente não usa muito essa palavra Eucaristia e até para nós soa meio católico falar isso, mas Eucaristia tem a ver com a ideia da ceia do Senhor. E não é uma palavra, digamos assim, de uso exclusivo de uma determinada religião, mas Eucaristia quer dizer isso, a mesa do Senhor. Porque, meus irmãos, essa palavra era usada para descrever a celebração da ceia do Senhor. E na igreja primitiva, a igreja lá em Atos, a igreja do primeiro século, havia um profundo espírito de gratidão no âmago das pessoas quando elas celebravam a ceia do Senhor. Havia gratidão pelo que Deus havia realizado por meio da obra de Cristo. Ou seja, a ideia então traz para nós, a ideia de Eucaristia traz para nós essa ideia de um profundo sentimento de agradecimento. É algo tão tocante aqui, é algo tão próximo que Paulo fala: oh, eu sou grato, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E ele diz, eu agradeço, e ele usa palavras aqui, né, nessa ideia, eu agradeço porque em todo mundo, e é claro que quando ele fala todo mundo aqui, lembre-se que ele está falando de todo mundo conhecido. É claro que ele não está dizendo que no mundo inteiro, né, todos conhecem, mas a ideia aqui nessa figura de linguagem é mostrar que aquelas pessoas eram conhecidas por conta do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo se sente grato e diz, eu agradeço, meus irmãos, pela vida de vocês. Portanto, Paulo está aqui expressando a sua alegria pelo fato de que as pessoas por todo o mundo conhecido daquele tempo estavam comentando a respeito da fé que existia naqueles irmãos, que existia já na igreja em Roma. O fato é, irmãos, que infelizmente a igreja que recebeu essa carta, se Paulo hoje estivesse conosco, ele reescreveria uma carta não para a igreja, mas contra a igreja de Roma. Porque infelizmente a igreja de Roma foi-se por um caminho muito longe do que é o evangelho da graça do Senhor. Colocou vários dogmas fora do que a palavra de Deus nos diz. E infelizmente hoje ela precisa de uma reforma. Reforma que já aconteceu, mas que infelizmente não atingiu ainda aquela igreja. Mas Paulo olha para aqueles irmãos e diz o seguinte, irmãos, eu sou grato pela vida de vocês. E eu sou tão grato porque eu tenho orado pela vida desses irmãos. E sabe o que é espantoso pensar? Quando você lê a carta de Paulo aqui à igreja de Roma, você vai entender que Paulo, embora seja conhecido de algumas pessoas dentro da igreja, oficialmente falando, ele não era conhecido daquela igreja. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui é orando pelos irmãos que ele nem conhecia direito. Orando pelos irmãos e agradecendo pelaquela igreja de Cristo Jesus. E Paulo diz isso de uma forma tão plena, que ele chama aqui, ele faz uma espécie de um juramento. E ele diz, eu chamo o Senhor como testemunha que de fato eu tenho orado por vocês. Porque talvez parecesse meio estranho. Imagina você receber uma carta e pensar assim, mas quem é esse Paulo? Ele nunca esteve aqui entre nós? Como é que ele ora por nós? Mas ele fala, Deus é minha testemunha do quanto eu tenho orado
por vocês. Eu chamo o Senhor como minha testemunha. E é claro, embora a palavra diga assim que a gente não deve jurar por coisa alguma, mas o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é justamente o que a nossa confissão de fé fala quando diz sobre juramentos legais, que ele está dizendo o seguinte, que é legítimo e prazeroso para Deus que o seu povo faça muitas vezes aliança com Deus em juramentos solenes. E a ideia que Paulo está dizendo aqui é, eu me comprometo. Eu estou comprometido em orar por vocês. Essa é a minha promessa, esse é meu juramento. É por isso que eu estou aqui, porque eu estou dizendo para vocês, eu oro incessantemente pela igreja. E notem que isso não era algo exclusivo da igreja em Roma, mas quando nós lemos a carta aos Efésios, Filipenses, Gálatas é uma das poucas cartas em que ele não começa fazendo essa oração, mas em todas as outras, Paulo começa falando que incessantemente ora por aqueles irmãos. Meus queridos, quem tem um coração grato, quem tem um coração em Deus, lembra de agradecer a Deus pela bênção de poder fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Você já agradeceu ao Senhor? Porque um dia você foi chamado para esse evangelho e porque um dia Deus preparou uma igreja para que você pudesse andar nos caminhos de Deus. Mas infelizmente alguns vão dizer, mas a igreja não salva. E de fato, concordo com essas pessoas, a igreja não salva. Mas aqui uma frase muito repetida nos últimos tempos, mas que a gente precisa entender, é que a igreja não salva, mas os salvos querem estar na igreja de Cristo Jesus. A igreja não salva, mas aquele que é salvo tem prazer de estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer de estar nos átrios do Senhor, é o que o salmista nos diz, ele fala, o meu prazer é estar aqui. O meu prazer é viver junto do povo de Deus. E Paulo então diz, olha, é por isso que eu estou aqui, para agradecer pela vida de vocês. Irmãos, notem, Paulo está agradecendo pela vida de uma igreja que não foi ele que fundou. Paulo está agradecendo por uma igreja que ele nem sequer havia estado lá. O plano dele é que ele fosse para lá. Um dos objetivos aqui, e alguns estudiosos elencam, é que Paulo queria ir para Roma como uma espécie de ponte, porque ele queria que o evangelho seguisse até a Península Ibérica, até o que nós chamamos hoje de Espanha e Portugal. Ele queria ir para lá pregar o evangelho, mas ele precisaria de parceria. E para isso, então, ele quer ir até Roma, conseguir essa parceria para que o evangelho alcance ainda outros locais. Esse é o objetivo dele. Paulo queria que eles estivessem lá. Mas Paulo agradece pela vida daqueles irmãos. Porque, irmãos, Paulo não vê aqueles irmãos como concorrentes, mas ele vê como o reino de Deus. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Infelizmente ruim até. Quando nós olhamos para uma outra igreja e a gente até fala, olha, os concorrentes aqui. Quando nós caminhamos por aqui, né? Hoje, inclusive, a gente passou em frente a uma igreja, e a gente até brincou os concorrentes aqui. Mas a verdade é, irmãos, que as igrejas reunidas, igrejas sérias, não são concorrentes. As denominações evangélicas que existem no Brasil não são concorrentes da palavra. Uma espécie de eu vou concorrer para que a minha igreja seja melhor. Mas nós temos que entender que nós somos parte de um corpo. Nós somos parte da igreja de Deus. Portanto, não há concorrência. Mas aqui a ideia de um afeto. Aqui eu estou, é claro, meus irmãos, exaltando aquelas igrejas sérias. As igrejas em que a palavra de Cristo é pregada. Nós, então, temos que agradecer, porque pela bênção de Deus, nós temos igrejas nesse momento, nessa hora, cultuando ao Senhor, falando do amor de Deus, pregando de forma séria o evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que agradecer porque a nossa nação um dia recebeu, através da mão de missionários, homens de Deus, pessoas que gastaram a sua vida, que deram a sua vida em favor das missões, que deram a sua vida em favor do evangelho, para que hoje nós estivéssemos aqui sentados, ouvindo a palavra de Cristo Jesus. Um coração piedoso é um coração grato. Mas sabe que às vezes eu fico pensando que me parece que gratidão
não me parece algo muito inerente a nós. Infelizmente, nós tendemos mais às críticas e às reclamações do que de fato um coração grato. Nós tendemos mais a criticar do que agradecer. Não é verdade isso? Tanto é que muitas vezes nós olhamos para as pessoas, talvez até para os nossos amigos, às vezes até para os nossos parentes, quando eles alcançam sucesso em determinada área, e a gente olha como uma espécie de concorrência. Como se eu, de alguma forma, tivesse que ser melhor que ele todo o tempo. E nós, às vezes, usamos frases do tipo assim, mas também, olha de onde ele veio. Mas também ele teve esse incentivo. Mas também, dessa forma, até eu faria isso. Ah, mas também, se eu tivesse essa oportunidade. E é engraçado pensar como nós, muitas vezes, não conseguimos olhar como irmãos uns para os outros e ser grato pelas bênçãos que Deus tem dado aos nossos irmãos. Isso não faz parte de um coração transformado. Um coração agraciado pelo Evangelho é um coração que ama o seu irmão de uma forma tão intensa que a alegria dele é também a sua. Assim como também o sofrimento dele é também o seu. Por isso, irmãos, quando nós nos chegamos aos irmãos, seja pelas ações de graça, seja para agradecer uma bênção, ou seja até num velório ou num ofício fúnebre que a gente abraça o nosso querido irmão ou irmã, a gente tem que entender que ali é um modo, é um momento de sermos o quê? Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, ele se alegra com as pessoas. E de certa forma, a gente faz isso. Você quer ver um momento em que nós conseguimos nos alegrar com a vida de outras pessoas? Os nossos filhos. Muitas vezes, quando os nossos filhos ganham, é como se nós tivéssemos ganhado. Aliás, quem nunca teve orgulho de ver o seu filho receber um elogio? E aquilo faz tão bem ao seu coração. Mas esse sentimento que muitas vezes a gente atribui só aos nossos filhos, deve ser um sentimento compartilhado por nós. Porque, irmãos, a Bíblia não nos chamou aqui para uma espécie de competição. Para que eu medisse com você os meus esforços, para que eu medisse para você quem é melhor, mas ela nos chamou para que eu e você crescêssemos juntos no Evangelho de Cristo Jesus. Você já imaginou isso? A ideia é que a gente vai crescer junto na palavra de Deus. Ou seja, um coração transformado pelo Evangelho sente gratidão. Um coração transformado por Cristo é grato em ver a igreja de Cristo avançar. Seja da nossa denominação ou não, mas o importante é que Cristo seja pregado. Irmãos, primeira característica que Paulo nos demonstra aqui de um evangelho que transforma. Ele transforma o nosso coração. De um coração reclamão, para um coração agradecido. De um coração que murmurava, para um coração que olha pela graça que Deus tem operado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas um segundo aspecto aqui de uma vida de piedade está em entender, meus irmãos, que o fato de estarmos aqui não é pelos nossos méritos. A gente pode fazer muitas coisas meritórias. Nós podemos nos esforçar no nosso trabalho para termos uma promoção, podemos nos esforçar na escola para ter boas notas, podemos nos esforçar, e aliás devemos fazer isso, para sermos bons vizinhos, vizinhas. Muitas coisas nós podemos conseguir pelo mérito, mas o Evangelho de Cristo não é de forma alguma mérito nosso. E Paulo, meus irmãos, identifica isso quando ele diz que ele foi separado para ser apóstolo e pregar o Evangelho. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que não fui eu que em determinado momento, depois de quem sabe ali uma seleção, eu levantei a mão e disse, eu quero ser apóstolo. Mas ele entende que tudo o que ele tem foi dado pelo próprio Deus. Irmãos, não foi você que um dia, pela sua bondade, pelo seu coração gentil, resolveu ser cristão. Mas foi Deus que operou poderosamente na sua vida, que te trouxe para ouvir da graça de Deus, que te trouxe para aprender do Evangelho, que te trouxe aqui. Portanto, não há mérito nenhum em nós.
E é interessante pensar que quando ele diz sobre isso, ele fala assim, porque eu fui separado para apóstolo. E o que faz o apóstolo? Ele prega o evangelho. Mas infelizmente a expressão evangelho muitas vezes é banalizada. Aliás, até a própria expressão, né, nós somos conhecidos como evangélicos. E, infelizmente, essa expressão evangélicos no Brasil, às vezes ganha até uma conotação ruim. Talvez pelo mau testemunho de algumas pessoas. Mas eu entendo que não é a regra, mas é a exceção. Mas, infelizmente, pessoas que se autodenominam evangélicos, muitas vezes não entenderam o que é o evangelho. Mas a própria palavra, a composição da palavra é algo extraordinário. Evangelho, meus irmãos, é uma palavra que vem lá da língua grega, que traz a ideia aqui, como boa parte das palavras em grego, com duas ideias aqui. A junção de eu com gelion, ou seja, eu é um prefixo que demonstra a ideia de algo que é sinfonicamente bonito de se ouvir. Algo que é bonito, algo que faz bem aos nossos ouvidos. Essa ideia do aldo evangelho, das primeiras letrinhas. A ideia de algo que é agradável. E gélio vem da ideia, inclusive, é de onde vem angelos, que é de onde vem a palavra anjos, que significa mensagem. Então eu posso dizer aqui, juntando, que evangelho significa uma boa mensagem, ou uma mensagem bonita de se ouvir. Note que quando nós vamos para o Antigo Testamento, essa ideia de boa mensagem, que nós também falamos de boas novas, tem um sentido justamente disso. É como se um médico fosse examinar uma pessoa, um doente, e declarasse para ele o seguinte: olha, tenho boas novas para te falar. Eu tenho o evangelho para te dizer. Então você entenderia que ele tem boas notícias para te falar. Em tempos antigos, os soldados que saíam das batalhas, muitas vezes conhecidos inclusive como maratonistas, eles tinham essa ideia. Não era, obviamente, principalmente naquele tempo, não se tinha os meios de comunicação de hoje. Hoje, se você estiver lá do outro lado da cidade e precisar falar com alguém, o que você faz? Passa uma mensagem, não é? Usa ali as redes, enfim, ou se você quiser, né, uma coisa mais antiga, mas você pode ligar também, coisa que o nosso celular faz. Ou seja, você tem várias formas de informar, várias formas de falar com as pessoas. Então, se a minha esposa estiver lá do outro lado da cidade e precisar falar comigo, ela pode me ligar e em minutos a gente consegue resolver. Mas imagine naquele tempo. Como é que eu vou avisar que o exército estava ganhando ou perdendo? Então existiam, e daí que vem a ideia dos maratonistas, pessoas que corriam, inclusive, que saíam lá da batalha e vinham correndo para avisar sobre o que havia acontecido. E é interessante porque Isaías usa essa expressão dizendo o seguinte: quão formosos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. E a ideia aqui, o contexto, é dizer assim: imagina que o seu exército está ganhando, mas você não tem informação, porque às vezes o exército estava lutando a 30, 40, 50, 60, ou seja, estava muito longe. Então precisava de alguém trazer essa mensagem. E ele diz que quando ele traz essa mensagem é o evangelho, é a boa nova, é uma boa notícia. E o evangelho é isso, meus irmãos. É algo que não dependeu de nós, mas é uma boa notícia para quem? Para nós. E esse termo, então, no Novo Testamento ganha todo esse aspecto. Não é à toa que nós chamamos de evangelho os 4 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque narram a história de Jesus Cristo. Sabe qual a mensagem mais importante que nós recebemos? O evangelho. Sabe qual a melhor notícia que nós recebemos na vida? É lembrar que um dia Jesus veio a esse mundo para tirar algo de nós que nós jamais conseguiríamos sozinho, que era o nosso pecado. Jesus veio a esse mundo, viveu uma vida que devia ser nossa. Morreu e pagou por um pecado que era nosso, para que nós pudéssemos hoje poder chamar Deus de Pai. Para que um dia nós pudéssemos vislumbrar viver com Cristo no paraíso. E é por isso que esse retrato biográfico dos 4 primeiros livros da Bíblia se chamam de Evangelho, porque é a boa notícia, é a boa mensagem de Cristo Jesus. Não é à toa que quando João Batista fala sobre Evangelho, ele diz que o Evangelho envolve o quê? Arrependimento.
Quando ele está pregando as boas novas do reino, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus é aqui o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é justamente lembrar de que um dia nós fomos alcançados por esta boa mensagem. De lembrar que um dia Cristo veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ter vida com Ele. Evangelho, então, meus irmãos, fala a respeito de Jesus. E agora a gente pode resgatar esse nome de evangélicos como um nome bonito. Embora talvez alguns usem de forma errada, mas nós, como evangélicos no bom sentido e no sentido pleno da palavra, nós podemos usar essa expressão, porque evangélico é aquele que traz uma boa notícia. E você tem uma boa notícia para contar para as pessoas. Você tem uma boa nova para dar para as pessoas. Você tem uma boa mensagem para transmitir a essas pessoas. Por isso, o objetivo do Evangelho é a transformação. O objetivo do Evangelho é mostrar que um dia o que Cristo fez na minha vida, Ele também pode fazer na vida das outras pessoas. Mas, meus irmãos, infelizmente, nós vemos por aí na mídia que muitas pessoas falam sobre mudar o Evangelho. Muitas pessoas falam sobre atualizar a Bíblia. Falam sobre a ideia de nós repensarmos determinadas coisas. Mas a mensagem de Cristo, meus irmãos, não deve ser jamais por nós adulterada. Mas nós devemos pregar aquilo que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que é melhor a ferida do amigo do que o beijo do inimigo. É melhor falarmos as verdades às pessoas. E nós vivemos num mundo que não está mais acostumado a ouvir as verdades. Num mundo que não está mais acostumado a confessar os seus pecados. Num mundo que não está mais acostumado a entender que o errado é errado, embora algumas pessoas possam falar que isso é certo. Nós vemos um mundo de milindre em que você usa um discurso politicamente correto porque você não quer ofender determinadas classes ou pessoas, mas irmãos, se nós adotarmos esse discurso para nós vamos mandar pessoas para o inferno porque nós não estamos falando a verdade para essas pessoas. Porque o Evangelho primeiro mostra a boa notícia, mas antes de mostrar essa boa notícia, ela mostra que todos nós somos pecadores. Ela mostra que todos nós pecamos e que nós precisamos rever isso diante de Deus. Por isso que a mensagem do Evangelho envolve arrependimento. Mas não é arrependimento que acontece uma vez. Ele acontece em vários momentos da nossa vida. Em cada momento em que nós não levamos a palavra de Deus a sério. Irmãos, essa é uma verdade que deve falar profundamente ao nosso coração. O nosso tempo, a nossa época, ela precisa ouvir isso. Precisa ouvir essa verdade, ainda que muitas vezes ela não queira. Mas ela precisa ouvir que nós carecemos do Senhor. Precisa ouvir que nós precisamos deixar os nossos pecados e não nos acostumar com eles. O pecado não deve ser algo que nós levamos e dissemos, olha, você tem que aceitar o meu pecado porque eu sou assim mesmo. Não, o pecado é algo alheio àqueles que foram transformados por Cristo Jesus. Mas muitas vezes o velho homem tende a querer voltar. O nosso passado tende a querer falar mais alto. Os nossos pecados de outrora tendem a querer voltar. Mas esse é o momento de nós relembrarmos do que o apóstolo João escreveu quando diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa boa notícia, ela vem, mas vem para lembrar, meus irmãos, que nós precisamos do Senhor. Mas aqui caminhando um pouquinho mais, eu disse então que um coração piedoso é um coração grato. Alguém que foi alcançado pelo Evangelho, alguém que tem um coração grato. Eu disse alguém que foi alcançado pelo Evangelho, alguém entende que o Evangelho então não é mérito nosso, mas vem de Cristo. E um terceiro aspecto é que aquele que foi alcançado por Cristo Jesus, o piedoso, ele abençoa
e é abençoado pela igreja do Senhor. E aqui é um aspecto muito importante. A gente vive num tempo em que algumas pessoas dizem o seguinte: eu não vou à igreja. Eu resolvi não ir mais à igreja. E nós cunhamos um termo recente que são chamados desigrejados. Pessoas que se autodenominam cristãs, mas que resolveram não frequentar mais uma igreja. Desculpas não faltam, como do tipo, eu não vou mais na igreja porque na igreja tem pecadores. Como se a pessoa que se autodeclara não fosse. Eu não vou na igreja porque a igreja tem coisas erradas. Eu não vou à igreja porque muitas vezes eu vejo o passado de algumas igrejas e não é algo bom. Irmãos, nós temos vários aspectos, porque de fato a igreja, ela não é perfeita. Eu gostaria muito que a nossa igreja fosse perfeita, que nós não tivéssemos aqui nenhum erro, algo a melhorar, que tudo fosse perfeito, mas a vida não é assim, porque nós estamos aqui. Nós somos pecadores. Alguém certa vez ilustrou dizendo o seguinte: se um dia você encontrar uma igreja perfeita, faça um favor para ela, não entre lá. Porque no dia que você entrar na igreja perfeita, você estraga. Porque nós somos pecadores. Não existe uma igreja que seja perfeita. Nós ansiamos pela igreja celestial, a igreja triunfante. Lá sim nós viveremos na perfeição, na comunhão perfeita. Mas enquanto aqui estivermos, irmãos, nós vamos lutar contra o nosso pecado. Nós vamos lutar contra o nosso egoísmo. Nós vamos lutar com a nossa falta de gratidão. Por isso, Paulo diz que o piedoso, ele se importa com a igreja. Porque ele lembra que a igreja é o lugar onde ele abençoa, ele é abençoado. Aqui é um ganha-ganha. Eu sou abençoado pela vida da igreja. E a igreja abençoa a minha vida. E Paulo tem esse profundo anseio, tanto é que lá no verso 11 ele diz o seguinte: irmãos, eu quero estar aí com vocês, eu quero repartir com vocês um dom, eu quero que eu e vocês, nós possamos crescer mutuamente na fé. Paulo não está se referindo aqui à ideia de uma iniciação na fé cristã, mas sim que eles fossem confirmados, estabelecidos, edificados. Paulo está dizendo: eu quero ir lá porque eu quero repartir com vocês os meus dons. Eu quero repartir com vocês o que Deus me deu. Irmão, irmã, ninguém na igreja vem só para ficar sentado ouvindo. Todos nós temos um dom. Todos nós temos um talento pelo qual Deus, através do Espírito Santo, nos habilita a servir as pessoas. E esses dons são distintos porque a igreja é assim. Eu tenho um, você tem outro. O irmão tem outro, a irmã tem outro. Mas isso daqui, meus irmãos, é o corpo de Cristo. E quando Paulo fala sobre isso, ele faz uma ilustração muito interessante usando o nosso próprio corpo. Quando ele diz assim: pensa no seu corpo. Você tem um olho, você tem olhos, você tem boca, você tem braço, você tem perna. Notem que cada um tem a sua função. Se eu perguntar para você qual que é o mais importante, você vai falar assim: depende. Se eu estiver vendo, por exemplo, TV, o mais importante seria meu olho. Se eu estiver correndo, talvez seja a minha perna, né? Se eu tiver que pegar alguma coisa, sejam as minhas mãos, os meus braços. Ou seja, cada um tem um momento para agir. E a igreja de Cristo Jesus é comparada ao nosso corpo. Nós precisamos uns dos outros. Nós não nascemos sozinhos. Nós precisamos ser conduzidos. Irmão, nos últimos tempos, como nós temos falado sobre acompanhar os novos na fé. O que nós chamamos e temos chamado na nossa escola bíblica dominical do que? Do discipulado. E o que é o discipulado? É a igreja em ação. Eu amo você, trabalho com você, você me ama e trabalha comigo. É claro que durante o nosso trabalho, em alguns momentos, a gente tem algumas desavenças. Algumas coisas talvez não fiquem muito claras. Em alguns momentos a gente pode até brigar. Mas o corpo de Cristo é aquele que libera o perdão também. É aquele que não olha com amargura. Mas assim como Cristo olhou para a igreja, nós olhamos também. Portanto, meus irmãos, quando Paulo diz para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua. Ele está dizendo: a fé aqui é mútua, é da igreja, mas é minha. E
Ele faz esse comentário de passagem aqui, de modo que ele não quer elaborar, ele não quer dizer assim, olha, eu sou melhor que vocês, só eu tenho dons aqui, eu sou o apóstolo Paulo, mas ele está dizendo pelo contrário. Eu quero aqui escrever, eu quero estar aqui com vocês, porque essa experiência cristã, ela é compartilhada. Não é à toa que Jesus, ele é o fundador da igreja, ele é o cabeça da igreja, e ele diz, a igreja para mim é preciosa. E quando ele faz essa comparação, quando ele fala da igreja, ele diz que a igreja é a noiva de Cristo. Ele diz assim, olha, eu estou aqui preparado para um dia encontrar. E ele faz essa ideia, né, esse símbolo do casamento. Quando o noivo encontra a noiva, quando há aqui a alegria dos dois estarem juntos, de partilharem, de ter uma vida comum, ele diz, é assim que a igreja de Cristo Jesus, ela é unida. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, e claro, falo isso mais uma vez, que a igreja é perfeita. Nós temos que melhorar em muitos aspectos, eu não tenho dúvida disso. E tenho certeza que você tem críticas a fazer, também coisas a melhorar, não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos estar encorajados, encorajar uns aos outros. Colocar aqui o seguinte, irmãos, nós precisamos de Cristo Jesus. Nós precisamos uns dos outros. E Paulo diz então no versículo 13, porque eu não quero que vocês ignorem que muitas vezes eu já quis ter convosco. Quando Paulo escreve essa carta, ele ainda não havia estado em Roma. Ele iria para lá, mas não como planejado. O planejamento de Paulo, ele ia para lá e ia para a Espanha. Mas ele foi preso, ele foi conduzido até Roma. Não por vontade, mas justamente porque estava preso. Mas ele diz assim, porque eu me sinto devedor. Olha que expressão interessante. Paulo diz que ele se sente devedor daquelas pessoas. Mas, irmãos, devedor aqui não entenda, Paulo não devia dinheiro, favor ou coisa da natureza. Não é esse aspecto. Mas ele disse o seguinte, que como crente, como salvo, como servo, eu sou devedor uns dos outros. E a Bíblia diz para nós algo muito interessante sobre o que nós devemos uns para os outros. A Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Aí sim, nós somos devedores. Eu sou devedor seu do amor. Você é meu devedor do amor. Esse amor nós somos devedores uns dos outros. E ele diz é para todo mundo, para os gregos e para os bárbaros, para os sábios e para os ignorantes. E ele está dizendo o seguinte, não importa a classe social, todos nós somos devedores uns dos outros. E é interessante porque os gregos, eles se achavam, ou eles tinham a ideia ou eles eram os amantes da filosofia. Os gregos, historicamente, são conhecidos como a ideia dos sábios. Mas o que ele diz aqui é que o seguinte, como servo de Cristo, eu estou aqui para todas as pessoas. E a própria palavra bárbaro aqui, que é uma palavra aqui, que dá um cunho ruim, porque bárbaro tem muito a ver com a língua. Os gregos entendiam que só era culto quem falava grego. Quem não falava grego não era culto. E a língua que essas pessoas falavam, o grego falava de uma forma jocosa, meio que tirando o sarro, como um bababababá. Então essa ideia de bababá veio da ideia de bárbaro. E justamente esse aspecto ele coloca aqui, a ideia de bárbaro era alguém que era alheio à cultura, segundo a visão grega. E tanto ele diz, tanto a gregos, bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Ou seja, o evangelho é para todas as pessoas. Do mais sábio, do mais inteligente, do mais douto, até aquele que está começando agora. Do homem, da mulher, da criança, do adulto, enfim, de todas as pessoas. O evangelho, então, meus irmãos, nesse sentido, ele ganha essa universalidade de alcançar o coração de todos. Porque o evangelho é o poder de Deus. E é aqui, então, ele chega na última questão, quando ele diz que quem é piedoso, ele vai se gloriar, não nos seus méritos, mas a glória dele está no evangelho. E ele então está terminando agora essa porção dizendo o seguinte, como Paulo diz, pois eu não me envergonho do evangelho. Irmãos, se pensarmos na cultura hostil ao evangelho lá no primeiro século, em que Paulo viveu,
Nós lembramos que muitas vezes Paulo era mal falado pelas pessoas. Aliás, a biografia de Paulo mostra isso. Ele foi chicoteado por causa do evangelho, foi apedrejado por causa do evangelho, foi preso por causa do evangelho, sofreu um naufrágio. Tudo isso por causa do evangelho. E talvez nós pensássemos assim, Paulo, deu, tá bom, acaba com isso, cara. Olha como você está sofrendo por causa disso. Isso está trazendo para você vergonha, você está sendo preso por causa disso. Deixa o evangelho de lado, mas Paulo contraria todas essas vozes do seguinte, eu não deixo de lado, porque pode ser vergonha para eles, mas para nós é o poder de Deus. E é assim, meus, até hoje. O evangelho para quem está fora da igreja parece algo estranho. Aliás, é estranho você vir à igreja no domingo. Domingo não é o seu dia de folga? Por que você vem à igreja? Não era melhor você ficar em casa? Talvez assistindo uma série, quem sabe? Ou talvez indo para um clube? Talvez para um jogo de futebol? Mas para nós não é assim, meus irmãos. Porque para nós o evangelho é poder. É o poder de Deus para a nossa vida. E o ponto é isso. Infelizmente, muitos cristãos hoje parecem fazer parte do serviço secreto de Cristo. Já ouviu falar? O 007 do evangelho. É aquele que parece crente, lembra o crente, mas se esconde a todo momento como se não fosse crente. É o que talvez a gente chamaria de um ateu prático. O que é um ateu prático? É aquele que até acredita em Deus no domingo, mas de segunda a sábado ele vive como se Deus não existisse. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que não é assim que Deus requer dos seus. Se o evangelho um dia tocou seu coração, é para que ele mude toda a sua vida, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. E eu acho interessante porque essa palavra poder vem de uma palavra, né? Ou vem da ideia de uma raiz grega, da palavra que hoje nós chamamos de dinamite. Né? Então, tem algo tão poderoso quanto uma dinamite, algo que explode, né? Vem dessa mesma palavra, né? Poder vem dessa ideia de algo que se expande. Porque o poder do evangelho, meus irmãos, literalmente, eu posso dizer isso, é uma dinamite. Porque é o evangelho que leva pessoas a entregarem as suas vidas para esse fim. Você imagina um jovem de 20 e poucos anos, sai do seu país, um país desenvolvido, sai do seio da sua família, uma família de advogados, onde ele poderia ter uma carreira brilhante, e ele resolve sair do seu país para vir para um outro país, onde ele vai morrer de uma doença que nem tinha mais no país dele. Foi exatamente isso que Ashbel Green Simon, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, fez. Aos 20 e poucos anos ele sai dos Estados Unidos, vem para cá. Tem um ministério muito curtinho, 7 anos. Morre de febre amarela. Mas ele deu a sua vida pelo evangelho, porque ele entendeu que o evangelho é o poder de Deus. Assim como Martinho Lutero, naquele 31 de outubro de 1517, fechou a igreja, colocou lá os motivos pelos quais estava fechando. Deu início a um dos maiores movimentos da história que nós chamamos de Reforma Protestante, porque ele queria que a igreja de Cristo Jesus se voltasse para a palavra. Já parou para pensar que muitos dos nossos irmãos foram queimados vivos por causa do evangelho? Já parou para pensar que nesse exato momento, século 21, nós temos irmãos nossos que ou estão presos, ou quem sabe estão numa caverna, porque não é possível pregar o evangelho, mas eles entendem que é o poder de Deus, e eles não deixam isso por nada, ainda que isso custe a sua própria vida. E esse texto, meus irmãos, termina com um verso muito emblemático para nós. Um verso que chamou Martinho Lutero ao evangelho, quando ele diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, é assim que o crente vive. O crente não vive pelaquilo que vê, mas ele vive pela fé. O crente não vive pela lógica desse mundo,
mas ele vive pela fé. Ele não vive para agradar as pessoas ao seu redor, mas ele vive pela fé, porque ele entendeu que o sentido da vida se encontra em Jesus Cristo. E eu quero aqui, meus irmãos, concluir a minha mensagem desse dia fazendo algumas perguntas para você. Esse evangelho que leva a um coração grato, que leva a entender que não são pelos nossos méritos, que nos leva a ser canal de bênçãos, que nos leva a entender que a nossa glória é o evangelho, ele já habita no seu coração. Você conhece esse evangelho? Você conhece essa boa nova de Cristo Jesus? Se você conhece, a sua vida tem sido transformada cotidianamente por esse evangelho? Talvez você responda para mim alguma dessas perguntas de forma negativa e diga, pastor, eu ainda não conheço esse evangelho. Ou quem sabe você fale para mim, pastor, eu até tenho ideia, mas eu ainda não tive a minha vida transformada. Então eu quero dizer para você, quero falar ao seu coração nesta noite. A notícia mais importante do mundo é que Jesus um dia veio a esse mundo para que eu e você tivéssemos vida. Não saia daqui hoje sem firmar um compromisso com Cristo. Não saia daqui hoje sem entender que o que nós estamos pregando aqui não é um conceito, uma filosofia, mas o que nós estamos pregando aqui é o poder de Deus para a transformação de vidas. Que Cristo possa nos abençoar para que o Evangelho do Senhor adentre poderosamente ao nosso coração.